Bíblia quanto pela teologia. É uma prática ocultista, maligna. E José vai ter que parar então. José vai ter que parar. Ele não sai sem ver o próximo. Não sai, eu sei disso. Mas o Dr. James Kennedy, no livro dele, ele resgata esse princípio fascinante. E o versículo-chave dele é o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus. Só que nós olhamos isso apenas como observador da beleza. Mas os caras não olhavam isso como uma beleza. Eles olhavam isso para além de beleza. Eles olhavam para as estrelas como algo que está sendo contado, uma história que está sendo contada. É fascinante. E aí vai nessa linha, do Salmo 8. Pois expusestes os céus a sua majestade. Não sei se alguém aí tem internet, já pode ir. Achou aí, Fernando? O livro aí? Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome. Então aqui está o grande problema, que é o homem. Como é que este ser, que foi feito menor do que Deus, algumas traduções, no hebraico é Elohim, o que é este ser, que não precisa ser percebido, que é o homem que dele te lembres, ou seja, é um ser insignificante, mas ao mesmo tempo, ele é feito menor do que Deus, tem glória, tem honra, e Deus deu para ele o domínio sobre toda a natureza e toda a criação. Então é uma grande questão, e a gente parou nisso aí no nosso último encontro, mas a gente vai tentar ver com a ótica cristã. Inclusive eu falei disso lá na igreja do Giovanni domingo passado, não é? Lá no domingo à noite eu preguei nesse texto. Algumas coisas que eu falei lá, eu vou falar aqui, e aqui um pouquinho eu vou falar com um pouco mais de profundidade, com mais tranquilidade, porque nós temos um tempo generoso. Então, para a gente poder entender a Trindade e a gente, nós precisamos discernir o que é o homem. Esta é a grande pergunta da humanidade. O que é o Alex? O que é o Irã Góes? O que é o Oswaldo? De fato, o que nós somos? Alguém pode ler para nós esse slide aí? O que é o homem? Esta é uma pergunta decisiva, porque toda civilização particular, toda cultura específica, bem como todo o sistema do pensamento, são fundamentalmente baseados a respeito do homem. Basta observar a história da humanidade, porque não existe a história dos cachorros. Boa pergunta, né? Por que não existe a história dos cachorros? Ou a história dos cavalos? Por que animais não buscam respostas para dilemas existenciais? Exatamente. Então, a grande questão é: por que só nós temos história? Por que só nós estamos preocupados com a nossa origem? Por que não existe esse mesmo tipo de pensamento com os animais? Por que não tem história dos cavalos, dos cachorros, dos bois? Não existe. Só existe história da humanidade. É porque nós estamos procurando alguma coisa. Aí eu falei na aula passada que a história, ela está fatiada. A história como
está definida pelos acadêmicos, pelos historiadores. O que nós estamos fazendo quando a gente divide a história em pré-história, e daí a história na Idade Antiga, Média, Moderna, Idade Contemporânea, Pré-modernidade, Modernidade e Pós-modernidade? Por que nós temos essa necessidade de esmiuçar a história? É porque nós estamos procurando alguma coisa. Nós estamos procurando o que se perdeu. Não há outro motivo, gente, pela qual a gente divide a história como ela está. É porque de fato o ser humano procura alguma coisa. Ok? Agora a gente vai entrar no slide que a gente não viu ainda, eu acredito, né? Alguém lê para nós esse outro slide? O homem é um ser em desarmonia consigo mesmo, com a natureza e com Deus. O resultado disto é devastador para si mesmo, causando problemas existenciais profundos, as quais nem mesmo todo profissional da área de saúde emocional pode oferecer solução. Eu tive um aluno aqui 20 anos atrás. Talvez vocês digam, seja bem-vindo, Renato. Obrigado. Você tem 10 minutos. Vocês conheceram um dos fundadores da Unicamp, o Pedro Paulo? Você conheceu? 20 anos atrás, o Pedro Paulo foi meu aluno aqui no seminário. Ele faleceu há 5 anos atrás, mas o Pedro Paulo, ele era psicólogo, ele era professor de faculdade, tinha doutorado, pós-doutorado, era um camarada assim, quem conheceu ele sabia da inteligência dele. Na área da psique humana, um mestre. Sentou nessas cadeiras que você está sentando. E quando ele veio estudar aqui, ele estudou um ano aqui. Eu falei, Pedro, com esse currículo todo, doutor, pós-doutorado, todo encadenado, professor de faculdade, professor de medicina, o que você vai fazer aqui? Ele falou assim para o pastor, eu sou doutor em psicologia, mas teologia eu não sei nada. Eu preciso aprender sobre Deus. Ficou um ano estudando aqui. E uma das coisas que ele falou para mim, a gente conversava muito, ele falou aqui na sala sem medo de errar. Ele disse, olha, nós psicólogos não resolvemos o problema de ninguém. O máximo que a gente faz é ouvir. É verdade. Então, o problema, os profissionais da área de saúde emocional, e graças a Deus, pelos psicólogos, pelos psicanalistas, pelos psiquiatras, que eu entendo ser agentes de Deus na história, não na questão espiritual, não na questão da soteriologia, mas são agentes de Deus na história, gente que vem para ajudar a trabalhar, a tratar o ser humano, né? Eu sempre falo que os psicólogos são pastores e pastoras de Deus da área emocional, mas eles não têm resposta. Agora, neurologista, toda a classe médica em geral. Aliás, você sabia que os primeiros médicos da história da civilização humana eram sacerdotes? Os primeiros médicos. Então, a gente vê que a classe média como um todo, eles são instrumentos de Deus, que creiam eles nisso ou não, sejam eles crentes ou ateus, todos eles estão servindo à humanidade, e toda instituição e função que existe voltada para o bem e o progresso da humanidade são agentes do reino de Deus, ponto. Mas são limitados. Por quê? Porque de fato o homem é um ser em desarmonia. A gente percebe isso, ele está em desarmonia consigo mesmo, com a natureza e com Deus. E vou acrescentar, a desarmonia que tem entre nós é mais denso no Ocidente do que no Oriente. Sabe por quê? Porque no Ocidente, depois do século XVIII, nós nos envolvemos com a filosofia do individualismo.
Então, a criação da humanidade por parte de Deus, ela sempre teve uma conotação de coletividade. Por quê? Porque a Trindade é uma coletividade. A gente fala bem assim, Deus, não estou falando na questão moral, ok? A gente fala assim, Deus é um ser completo. Por que Deus é um ser completo? Lembrando que a Trindade, lembrando que Deus, nós estamos falando da Trindade. Por que Deus é um ser completo? Porque a Trindade vive em pluralidade, em coletividade. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra coletividade. Então, o princípio da criação do homem não é um princípio de individualismo, é um princípio de coletividade. Então, as pessoas do Oriente também têm um problema de desarmonia consigo mesmo, só que nós ocidentais somos mais densos nisso, porque essa cultura do indivíduo é muito forte na gente. Então nós só pensamos a partir do indivíduo, do ser solitário. Então nós somos jogados dentro de um mundo onde as escrituras dizem que é melhor serem dois do que um. Não é o princípio de Eclesiastes capítulo 4? O que diz Eclesiastes capítulo 4? Melhor é serem dois do que um, porque dá a melhor paga do seu trabalho. Então, a escritura parte sempre para a coletividade. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Princípio da coletividade. Igreja só pode ser igreja quando houver coletividade. Tem algumas pessoas que, por desinformação ou por falta de conhecimento, ele falou assim, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você, você sozinho é um cristão. Só pode ser igreja quando existe uma unidade. Jesus vai dizer isso. Para ser igreja tem que ser 2 pelo menos. Então sozinho ninguém representa uma coletividade. Por isso que quando a gente encontra um policial corrupto, a instituição da polícia militar chega e fala, ele não representa a instituição PM. Quando tem uma pessoa corrupta em qualquer coletividade, ele não representa, ele faz parte dela. Então a gente cai, meus irmãos, nesse princípio do individualismo que é cruel com a gente. Então nós somos forjados a pensar em apenas um único ser. Você tem que ser feliz. Deus tem uma bênção para mim. Preste atenção. A bênção é minha, a vitória é minha. Nós chegamos a um absurdo de ter uma música. Lá vem eu falar de música outra vez, né? Daquela música, eu esqueci o nome do cantor, é um casal norte-americano, mas estão no Brasil há muito tempo. Que quando ele fala da ceia do Senhor, ele fala mesa para 2. Mesa para 2? Como é que é, Fernando? Você que gosta desse conjunto aí? Não faço ideia. Eu esqueci agora o nome da música, mas aí ele vai cantando, é uma música que fala sobre ceia, e daí no estribilho da música ele vai dizer que já a mesa já está posta, é uma mesa para 2, quer dizer, eu e Jesus. Mas esse é o sentido de ceia? Não. Qual é o sentido de ceia? Coletividade. É o corpo, sem discernir o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, o camarada que está como se é bacia para 2, ele está lançando maldição sobre ele. Mas não é coletivo? Por quê? Não, a coletividade é com os seres humanos. Para ele, Jesus, é individualismo. Deus é para mim. E o pior não é isso. O pior é que essa ideia de individualismo afeta nós pastores. Sabe por quê?
Porque o cara fala assim, pastor, você é meu. Quando o pastor é da coletividade. Mas tem membros de igreja que acham que o pastor é só dela, só tem que atender ela, só tem que dar atenção para ela, só tem que visitar, entendeu? Não, o pastor é pastor da coletividade. Você tem quantas pessoas, quantas aulas lá na sua comunidade, Mário? 260. Agora, você imaginou, se você tem esse número de pessoas. Dá mais, dá 25, 30 mil. O quê? 260. Só que ainda não consegui atingir. Tá certo, vai chegar lá. Então veja, se você tem uma comunidade, você tem 200 pessoas, 300 pessoas, se cada pessoa falar que você é dela, acabou o seu ministério. Mas é o problema do individualismo. E então, a gente começa a descobrir algumas coisas por que nós estamos em desarmonia. Então, esse princípio da trindade, nós estamos falando da trindade do homem, exatamente isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra coletividade, ou outra família, ou outra comunidade. E a gente só se encontra na história e no mundo se a gente decidir parte de um todo. Né? Ok, gente? Agora, na dimensão da criação, né? Eu falei um pouco sobre isso domingo à noite. O que Deus criou? O Nilton, lembra para nós, por favor. O homem não foi feito sem um propósito pelo Criador, pois este o criou com o objetivo de ter comunhão com Ele. O homem nos é mostrado na Bíblia como um ser criado por Deus, cuja principal missão é refletir-lhe a glória e majestade. Preste atenção, meus irmãos e irmãs. Isso aqui é uma coisa, é um detalhe importante. Quando Deus nos criou em Adão, lembrando que Agostinho vai dizer que nós, no pecado original, que nós pecamos em Adão, né? Ela significa humanidade. Veja, Deus só criou duas pessoas do barro. Cada pessoa que nasceu, Deus não foi fazendo barro. Deus fez duas. Macho e fêmea, homem e mulher, Ish e Ishar. Deles descende toda a raça humana. Então todos nós nascemos em Adão e Eva, porque eles eram o protótipo, eles eram humanidade. Ok? Então eles eram humanidade. Eles não eram, e preste atenção nisso todos, por favor, eles não eram seres individuais. Eles tinham duas coisas que nós não temos. Primeiro, eles tinham essa ideia de coletividade, porque eles eram humanidade, e eles tinham a ideia da comunhão com Deus, perfeita, né? Então a coletividade só fazia sentido quando eles estavam em comunhão com a Trindade. Agora veja, os dois chamavam Adão. É o texto de Gênesis 5:2. Para vocês não falarem que eu estou falando bobagem. Então vamos ali. Gênesis 5:2 diz assim: homem e mulher os criou e os abençoou. Ele lhes chamou pelo nome de Adão. Lhes chamou pelo nome de Adão. Outras traduções vão dizer, ele lhes chamou de humanidade. Outras dizem de homem.
Então veja, a ideia então é coletividade. Por quê? Porque Deus é uma coletividade. Elohim é plural. Então nós estamos falando de comunidade. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Então essa ideia de Adão e Eva, eles perderam, agora preste atenção, eles perderam este senso de coletividade quando eles pecaram. Porque o que dava para eles esse senso de comunidade era a relação íntima e plena e perfeita que eles tinham com a Trindade. E agora, uma das consequências da desobediência é o que Deus já tinha falado para eles antes de expulsá-los. Ele chega para a mulher e fala: o seu desejo será para com o teu marido e ele te governará. Ali já começou a ruptura dessa coletividade. Ou seja, o que Deus está falando para eles? Uma das consequências de estar afastado da comunhão com a gente é que agora vocês vão perder o senso de coletividade e vocês vão ter que dar um jeito. Ok? Então, quando o homem estava no planeta, dominando o planeta, sujeitando o planeta, vivendo uma vida com o Criador de forma perfeita, eles estavam, nossos pais, refletindo a glória e a majestade de Deus na criação. A humanidade estava refletindo a glória de Deus no planeta. Por que todo o cosmos obedecia a voz? Vocês pensam que Adão andou sobre as águas? Porque ele tinha governo sobre ela. Todos os milagres que Cristo fez em relação à relação com a criação, Adão fazia. Porque Adão tinha a mesma autoridade. Deus os criou à sua imagem e semelhança, deu poder e autoridade para eles. 100% aqui, 100% aqui. Totalmente. Quando houve o pecado, eles perderam esse senso de comunhão e perderam esse senso de coletividade. A gente só se realiza em coletividade. E aí fica mais denso o problema de coletividade no Ocidente por causa desse individualismo, que já existia, porém ele ficou mais evidente, mais profundo e mais trabalhado e mais inculcado na gente. Perguntas, algum comentário? Fala. Essa perda de autoridade, de relação Adão e criação com autoridade constituída por Deus e retirada por Deus, ela foi assim progressiva ou você acha que foi imediata? Pelo texto da Escritura, assim que eles saíram, a perca da autoridade, assim que eles saíram, e outras coisas foram perdendo-se ao longo do tempo. A autoridade foi na hora, mas a própria vida eles foram perdendo ao longo do tempo, porque Adão vai morrer com 930 anos depois que eles são expulsos do jardim. Porque em seguida, nessa concepção aí, Deus ele coloca os anjos dele para proteger a árvore, a entrada do jardim. A entrada do jardim. Eu entendo assim, eu não entendo, na verdade, né? Não, você entende. Que teria acesso, mas não seria o ideal que Deus estabeleceu. Teria acesso. E foi boa a sua fala. Eles teriam acesso, e como estavam em desobediência, não bastaria mais Deus falar para não entrar. Então, porque eu lembro de uma coisa que você falou aqui, pecaminosa. Quando a comunicação dos seres vivos com os mortos, que é uma coisa que não é possível, ou Deus, né, proíbe porque é possível. Você está falando em relação àquele episódio com Samuel, né? Exatamente. Não, você não falou, você não defendeu, você só falou essa questão. Sim. Deus proibiu porque há possibilidade de uma comunicação com os mortos,
Ou porque não é possível e toda comunicação com os mortos é demoníaca. Então, a possibilidade de comunicar com seres espirituais é possível, mas não seriam seres, não tem mais nenhum contato os que morreram, né? Com o pessoal que fica no mundo. Os seres espirituais que eles teriam contato eram os demônios, com a mais absoluta certeza. Agora, Isso se chama necromancia. necromancia. Só que aquele caso de Samuel é um caso à parte, a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Foi um caso à parte, daí eu não vou voltar a explicar a tese que eu defendi naquele dia, mas de fato, todas as possibilidades, por exemplo, você pode me matar. Sim. Alguma coisa impede que você me mate? Não. O Newton pode, num dia de ira, de raiva, de extrema carnalidade, matar qualquer pessoa. E é facinho. É fácil. Mas, Agora, depois da casada, você vai falar isso? veja, viu? A possibilidade do fato é diferente da execução do fato. É possível? É. Mas por que o Newton não vai matar? Porque o Newton tem um monte de coisas que impede ele. Que me impede. Eu entendo assim, no caso que estava falando do tempo, feito as coisas com o tempo, foram perdendo com o tempo, porque Deus não tirou, foi o homem que perdeu pela sua atitude. É a consequência. Então ele próprio foi perdendo por... Outra oportunidade, disso que o Ozelei está falando e o Sidney está falando, talvez ainda durante o nosso curso, a gente pode falar sobre o que é consequência e o que é castigo. São duas coisas que podemos trabalhar. Continuando. Quem começa a procurar entender o ser humano foram os gregos. Os filósofos surgiram com um único propósito: responder à questão sobre o homem. Por que ele é tão frustrado? Essa é a grande função dos filósofos. Por que o ser humano é tão frustrado? Aquele filósofo que tomou a cicuta lá, o Platão, Sócrates. Não. Ele era contemporâneo de Paulo, eu esqueci o nome dele agora. Sêneca. O Sêneca, ele diz uma frase muito interessante. Ele, como filósofo, querendo descobrir o motivo pelo qual o ser humano é tão frustrado, ele disse o seguinte: o ser humano é tão frustrado e anda tão para baixo que é preciso que uma mão desça do alto para levantar o homem. Então, a gente vai observando, inclusive, eu assisti uma palestra sobre a amizade de Paulo com Sêneca. É fantástico, absolutamente fantástico. Eu gosto muito disso, a gente como professor, a gente tem que estudar tudo, todas as coisas, né? Eu assisti essa aula e eu achei maravilhoso. Quem é que faz essa palestra? É aquela famosa filósofa, esqueci o nome dela agora. Eu gosto de escutar. E o cara não converteu. Não, pois é, eu não concordo com algumas coisas da filosofia, com certeza, né? Principalmente a reencarnação, mas o ensino filosófico é muito interessante. Eu esqueci o nome dela, Helena, professora Helena. E ela, é muito interessante, as cartas de Paulo a Sêneca e de Sêneca a Paulo. É fantástico. E essas cartas são comprovadas historicamente. Eu posso trazer um dia aqui para a gente fazer um freelance aqui? Helena do quê? Hã? Qual o sobrenome? Helena É brasileira? É brasileira. Eu vou trazer alguma coisa aqui, só por curiosidade. Então os gregos, eles têm essa ideia, né? Por que ele é tão frustrado? O homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. No hebraico, são usados em pares por possuírem conceitos muito semelhantes. Tzelem, imagem. Demut, semelhança. Formam uma estrutura poética no hebraico chamado de paralelismo, onde a segunda palavra no par expande e reforça o sentido da primeira. Perceberam aqui?
Tzelem e Timut, eles nunca estão sós. Essas duas palavras, elas andam sempre juntas. E